Olá, bem-vindos todos, saudações ao Yan, saudações ao Yin, bem-vindos ao Tao. Conforme prometido e anunciado no Instagram, nós estamos fazendo uma série aí de 3 vídeos para abordarmos um tema relevante, interessante, sobretudo nos momentos atuais, né, em que nós estamos passando por uma situação difícil, uma crise sanitária imensa no Brasil e no mundo. E eu acho que fica apropriado o que nós pretendemos colocar aqui de uma forma tranquila, de uma forma mais serena. Nós vamos tratar da vida, da morte e os fantasmas. É o que nós propusemos, conforme a tradição clássica ou a tradição tradicional chinesa. Tá? Então é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. E como primeiro vídeo nós vamos falar sobre a vida. O que é a vida segundo a tradição chinesa? E aquela pergunta que todo ser humano acaba questionando num dado momento da sua própria vida. De onde viemos? Quem somos? Ou quem realmente somos? E para abordarmos esse tema, eu vou frisar o pensamento de Lao Tse. A vida não é começar e a morte não é terminar. Então vamos começar com a vida. Vamos discutir aqui sobre a vida. E para fazermos isso, vamos primeiro termos uma ideia de como isso é tratado dentro dessa tradição filosófica taoísta, sobretudo, e também eventualmente confucionista, sobre a origem do universo. Como que o universo se origina dentro desta óptica, dentro dessa visão? O universo, ele é, na realidade, a consequência de um movimento, de uma energia única, denominada de Tao. Então, essa é a ideia dentro da tradição clássica chinesa, que a partir do Tao, tudo provém, e para o Tao, tudo retorna. Então, dessa maneira, nós temos essa ideia de que, a partir de uma energia única, uma energia primordial, há um movimento dessa energia, e com isso vai se originando, na sequência, tudo que existe, ou que nós denominamos aqui de mundo manifesto. Então, a partir do que se chama de Wu-Ji, Wu-Ji seria o vazio existencial, seria a mistura das energias, seria aquele estado do não manifesto. Então, isso se denomina na tradição chinesa de Wu-Ji, o estado do não ser, momento do não ser. É uma ideia de vazio, mas um vazio pleno de potências, de potencialidades. Então, o Tao, ao se manifestar, dá origem a esta condição, de Wu-Ji. E a partir de Wu-Ji, nós temos a situação de que as coisas vão acontecendo. A partir desse movimento, as energias mais sutis, que se deflagram, formam aquilo que é impalpável, aquilo que é invisível. E as energias mais densas ou mais concretas se cristalizam e formam aquilo que é visível, aquilo que é palpável. E se denomina essas duas forças oriundas da mesma origem de Yin e Yang. E quando o universo acontece, vamos colocar assim, quando o universo se manifesta a partir do Tao, a partir do Wu-Ji, nós chamamos esse momento de Tai Chi. Então, com o Tai Chi, essa energia sutil denominada Yang forma o que se coloca dentro de uma forma emblemática de céus, forma o céu. O céu é um emblema que denomina aquilo que é sutil, aquilo que é impalpável, aquilo que é invisível. Então isso provém de um movimento dentro dessa visão de polaridade como o Yang. No momento seguinte da manifestação do Tao, portanto, já no Tai Chi, onde as coisas vão acontecer, nós temos um aspecto do Tao mais denso, mais pesado, que se concretiza, que se materializa, que se chama Yin. Então é graças ao movimento do Yin e do Yang, a partir do Tao, que o universo é formado. Não importa que o tempo, não importa em que momento. Não há datas na tradição clássica chinesa nesse sentido, mas é dessa maneira que o universo surge, com movimentos
mais sutis e com movimentos mais pesados, mais densos, através do Yang, através do Yin. E assim nós temos o céu e a terra formados. Então o céu simbolizando tudo aquilo que nós não conseguimos, portanto, palpar. E a terra tudo aquilo que se concretiza nesse plano manifesto. E entre o céu e a terra vai formar tudo o que existe. O conjugar do céu, ou seja, das forças sutis, com essas forças mais densas, mais pesadas, formam nesse plano do meio tudo o que existe, ou seja, os seres, dentro de uma concepção mais eclética. E dentre esses seres, o próprio homem. Portanto, é assim que temos o universo concebido, formado por essas três potências cósmicas denominadas de San Tsai em chinês, ou seja, o céu, o homem e a terra, que se estabelece, portanto, um princípio, o princípio ternário. Céu, homem, terra, que em chinês se denomina Tian, Zhen, Ti. Então, esse é o universo concebido na visão taoísta, o universo manifesto. Então, a origem do universo, em linhas gerais e muito rápido, é dessa maneira. E cada ser humano que surge, mais ou menos tem essa mesma configuração. Ou seja, de onde viemos, portanto, nesta visão taoísta? Nós viemos do céu anterior, ou seja, daquele estado do não ser, do estado do não manifesto. Nós viemos da própria concepção clássica do Wudi, ou seja, todos nós estivemos num dado momento em uma situação de não ser no sentido de manifestação, de materialização, mas na realidade esta energia de cada um de nós já estava lá, já estava presente nessas potências que antecedem a própria manifestação. Então, a vida, se traduzindo ou colocando de uma forma mais direta, exatamente é assim. Nós passamos do estado não ser, ou seja, do céu anterior, para o estado do ser, ou seja, daquilo que se denomina de céu posterior. Então, são dois aspectos de uma mesma realidade. O estado que estávamos ainda sutil, ainda não propriamente manifesto, é o que se caracteriza o Yang. E aquele estado já manifesto que se caracteriza, portanto, o Yin, nessa concretização ou nessa materialização de cada um de nós. Então, de certa forma, a origem comum de tudo que existe e que se manifesta, portanto, é do Tao. Mas para que cada um de nós surja do lado de cá, vamos colocar assim, ou seja, neste céu posterior, ou Hou Tian, como se denomina em chinês, tem que haver um alinhamento. Tem que haver um alinhamento cósmico, ou seja, um alinhamento entre o céu e a terra. E esse alinhamento ele vai ocorrer em um dado momento, em que um homem e uma mulher se encontram. E aí, através desta condição, dessa conjugação cósmica através dos pais, o indivíduo é gerado. Então, para que haja vida, portanto, tem que se haver algo que nos precede. E esse algo poderíamos denominar como sendo uma consciência, porque o próprio universo também é direcionado nesse sentido, o movimento do próprio universo, ele é conduzido, ele vamos dizer assim, integrado e cristalizado pela presença desta consciência cósmica, que em linhas gerais se chama Shan, ou os espíritos. De qualquer sorte, para nós também ocorre da mesma forma. Para que cada um de nós venha a este plano da manifestação, tem que haver um movimento dessa consciência. Então, a vida ela se pauta através dessa força, dessa consciência criadora. E através dessa consciência criadora que organiza essas energias, que integra e que dá a possibilidade de cristalização, há a grande possibilidade da nossa existência. Mas, conjuntamente a isso, tem que haver um movimento, tem que haver um dinamismo para que a vida ocorra. E esse dinamismo é o que se denomina em chinês clássico de Qi, ou seja, os sopros. Então, além dos espíritos, tem que se haver o sopro, que na realidade não deixa de ser também tudo a mesma coisa, mas o sopro orientado, o sopro conduzido, o sopro em movimento. Agora, isso ainda está no plano sutil. Quer dizer, os espíritos é uma condição sutil, que não é materializado ainda. Mas para que ocorra essa materialização, tem que haver uma estrutura de vida, tem que haver uma matéria-prima que se condensa e que se cristaliza, formando, portanto, a estrutura material ao qual o espírito vai se manifestar. E a isso nós denominamos, na tradição chinesa, de essências. São através das essências em que o sutil
se manifesta no concreto, ou seja, o sutil Yang vai se manifestar no concreto Yin. Então, dessa forma, para que a vida ocorra, nós também precisamos, assim como o próprio universo, existe a condição das três potências, as três potências cósmicas, ou seja, o céu, os seres e a Terra, para que o universo se torne, portanto, algo concreto e manifesto no mundo visível, nós também, para cada ser humano que vai surgir aqui no céu posterior, também tem que existir três condições, ou seja, tem que haver uma consciência, ou seja, os espíritos, tem que haver um movimento, um dinamismo, ou seja, os sopros, mas também tem que haver algo que vai se materializar, ou seja, as essências. E, portanto, os espíritos, os sopros e as essências se tornam as três potências humanas, ou, como se coloca muitas vezes no próprio budismo, os três tesouros humanos. Então, nós temos os três tesouros que vão formar a vida: os espíritos, os sopros e as essências. Os espíritos, na realidade, se traduz também de uma outra forma, que acaba sendo também dentro do mesmo contexto, como sendo as almas sutis que se ligam a esses espíritos, que vão dar a estrutura psíquica a esse ser humano. Então, essas almas sutis, chamadas de Huan, vão também estar presentes para que alguém seja promovido ou trazido do céu anterior para o céu posterior. Mas, como eu disse, sem a presença de um corpo, não há essa possibilidade. Então, existem também outras almas, ou um conjunto, vamos dizer assim, de fatores, que nós chamamos aqui de almas, que estão ligados ao corpo. E essas almas corporais, ou corpóreas, se denomina de Po. Ou seja, para que haja, portanto, a vida, tem que haver almas sutis e almas mais densas, mais concretas. Ou seja, o Huan e o Po. E quando tudo isso acontece? Tudo isso acontece no momento da conjugação celeste com a conjugação terrestre no plano dos seres, ou seja, através dos pais. Então, isso ocorre na fecundação, na concepção. Era o momento da concepção em que a vida surge do lado de lá, do céu anterior, para o lado de cá, para o céu posterior. Então, ou seja, nós estamos perpetuamente ligados a essa condição. As almas sutis ligadas aos espíritos e, portanto, ligadas aos nossos antepassados. Isso aí também é muito interessante dentro da tradição chinesa, e aí eu acredito que já há uma mistura, aí uma confluência entre o taoísmo e o confucionismo, trazer essa ideia de hierarquia, porque há uma hierarquia, há uma ordem, há um universo que tem uma ordem, ou seja, esta ordem ela é estabelecida entre o céu e a terra, dentro dessa hierarquia de potência. Então, de certa forma, nós estamos perpetuamente ligados a antepassados, que são as almas sutis, as almas ligadas aos espíritos, ou seja, as almas dos antepassados. Então, há um alinhamento, e esse alinhamento é fundamental para que ocorra. Ou seja, nós estamos aqui graças aos antepassados, graças àqueles que nos antecederam. Então, dentro desse movimento da própria vida, cada um de nós está ligado ao que veio antes de si. E assim, consequentemente, o que virá depois de nós. Então, nós temos, portanto, esta ligação contínua com os nossos antepassados e, mais diretamente, aos próprios pais, no momento da nossa concepção, no momento do nosso surgimento. E, além disso, temos que ter, naquele momento da concepção, um aspecto desta energia chamada de alma corpórea, ou Po. Então, o Po nos liga àquilo que é material, aquilo que vai possibilitar sair do mundo do não ser para o estado do ser, do céu posterior. Então, são três potências humanas, chamadas em chinês de Sanpao, ou seja, os espíritos, os sopros e as essências é o que nós chamamos de potências humanas. Então, é assim que, em linhas gerais, surge o homem, trazendo consigo uma herança do céu, através dos seus antepassados, e uma herança da terra, ou seja, através daquilo que se materializa nesse plano aqui. E, portanto, assim surge a vida, que é uma dádiva do céu e é uma realização da terra. E, de certa forma, é o que nós pegamos emprestado, ou seja, as potências celestes e as realizações terrestres são algo, se constituem aspectos que nós emprestamos momentaneamente. A vida, portanto, não é nossa. Ela é a consequência de um movimento.
Então nada temos, nem o nosso corpo, nem nossas energias e nossos espíritos, a nossa estrutura psíquica. Tudo é herdado, tudo é transitório, tudo é emprestado. E que haverá um momento que nós vamos devolver para a origem, vamos devolver ao próprio tal. Então, é assim que concebe a tradição taoísta chinesa dentro desta ideia de vida. Então, a vida é este sopro cósmico, esse sopro que vem lá do tal e que transitoriamente nós emprestamos todo esse movimento e que depois ele vai desaparecer. Então, nesse primeiro momento, eu estou colocando dentro desse contexto esta ideia geral de como a tradição chinesa nos coloca esta condição para manifestarmos a vida, que é essa dádiva cósmica, essa dádiva celeste. E que, portanto, não devemos nos apegar a essa situação, que ela é transitória, porque aí obedece às leis cósmicas. A vida é algo transitório, a vida é cíclica, e ela tende a findar, porque num dado momento, essas energias que nos movimentam e nos tornam algo manifesto aqui no céu posterior, ela vai se exaurir. Tá? Cabe a nós, evidente, cuidarmos da matéria, cuidarmos da essência. Isso fazemos e devemos fazer no dia a dia, através da boa alimentação, da boa hidratação, dos bons hábitos, etc, etc, da respiração e assim por diante. E também temos que cuidar dos espíritos, que os espíritos, traduzindo de uma forma genérica, seriam aquela estrutura psicoemocional que todos nós portamos e que, na realidade, é a condição que organiza e que orienta todo esse movimento energético na nossa manifestação. Então, ter uma mente tranquila, ter uma mente equilibrada, favorece o próprio dinamismo dos sopros ou do Ti. E isso é a condição essencial para a saúde, para a boa condição de vida e, consequentemente, para a manifestação de uma vida plena. Então, aqui, dessa maneira, nós colocamos esse primeiro momento da nossa rápida discussão, que eu estou colocando, como havia dito, de forma muito sintética, de uma forma relativamente didática, mas de uma forma sintética para que aqueles que sejam da área e aqueles que não sejam da área também consigam entender o significado de tudo isso. Então, encerramos aqui esse primeiro capítulo, a parte 1, da nossa proposta de vida, morte e fantasmas, e aguardem o próximo capítulo, onde nós vamos tratar do outro lado, que é a outra face do mesmo contexto da vida. Ou seja, a vida não é o começar, tampouco a morte é terminar. Então, aguarde até os próximo capítulo. Muito obrigado a todos. Xie xie.